Amém? Graça e paz a todos, né, em nome de Jesus. Meu irmão, você que está ligadinho no céu, continua ligado. Você que não está, se liga. E você que é inscrito, compartilha. E você que não é, se inscreva. Amém? Porque você colocou uma palavra, irmão, diretamente do céu, né? Do trono dele ao nosso coração, diretamente do céu. Veio quentinho. Do trono ao nosso coração. Amém? Está preparado? Momento de reflexão. Se ligar no céu. Para compreender o que Deus tem para nós essa tarde. Amém? Porque essas palavras, se a gente guardar, armazenar na tábua do nosso coração, o Senhor vai nos fortalecer a cada dia, principalmente na nossa fraqueza, Ele vai tirar a força. Porque Ele nunca trabalhou na fortaleza, sempre na fraqueza, amém? A fraqueza do homem é a fortaleza de Deus, e a fortaleza do homem é o desespero de Deus, porque vai perdendo ele, vai perdendo ela. Porque na força dele, na força dela, Deus fica no último plano. Então, coloca Deus no primeiro plano, se você quer ser abençoado. Coloca Ele no primeiro plano, se você quiser ser abençoado, amém? Irmão, a Bíblia está aqui, amém? Uma das ferramentas maiores do mundo. É um livro mais lido do mundo, amém? Por que eu peço para você se inscrever? Por que eu peço para você compartilhar? Porque compartilhando, irmão, às vezes aquela palavra que você, né, ouviu serve para o seu irmão também, amém? Por exemplo, o Senhor diz, chegai-vos a mim, chegarei a vós, amém? Abra sua Bíblia, irmão, junto comigo, aqui no livro do Juízes, capítulo 6. Juízes 6, irmão, Velho Testamento. Então, o que eu vejo no livro de Juízes, irmão? Eu vejo homens valentes, homens valorosos, homens aptos para batalha, irmão. Então, se você é um abençoado, apto para batalhar também, você é um valente, você é um instrumento de Deus, amém? Juízes, irmão. Juízes, capítulo de número 1. Amém? Vou ler até o versículo 6, amém, irmão? Preste bem atenção. Novas conquistas de Israel. Isso sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que entregarei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a minha herança e pelejamos contra os cananeus. E também eu contigo subirei. E a tua herança, e Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus e os fariseus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque. E pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os fariseus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram. E prenderam-no, e cortaram-lhes os dedos polegares da mão e dos pés. Amém, irmãos? Quando você pede refúgio ao Senhor, Ele te dá. O Senhor te abençoa. O Senhor te fortalece. Uma pergunta que não quer calar, irmão. Você está pedindo seguro para quem?
Porque eu vejo muitas pessoas, irmãos, quando está na prova, vai pedir seguro para o seu adversário. Vai para o Egito, que nem o povo de Israel. Amém? Uma coisa é certa, irmão. O Senhor, Ele peleja ao seu favor, se você estiver a favor dele, se você estiver trabalhando para ele, se você estiver obedecendo ele. Amém? Porque esses homens aqui, eles falaram com Deus, né? Entraram na concordância. Judá pediu auxílio a Simeão, e Simeão concordou. Sobe, né, comigo. Aí ele subiu os dois, e ganharam a peleja de dois povos, né? Dos cananeus e dos saduceus. Então, eu não sei o tamanho da sua prova, não sei o tamanho da sua luta. Esses dois homens de Deus aqui, creio que dois grandes líderes, o Senhor levantou. Por que líder, irmão? Simeão e Judá representa o nome de uma tribo, né? Tribo de Judá e tribo de Simeão. Faz parte da família de Jacó, dos 12 filhos de Jacó, né? Que representa a grande Jerusalém, as 12 portas, Santo de Israel. Então, eu não sei o que você tem falado com Deus, mas tenho certeza que se você crer, o Senhor vai te honrar. Ele vai te fortalecer, porque a palavra do Senhor é severa, a palavra do Senhor, né? Ela não faz curva. Por quê, irmãos? Se eu abrir aqui a Bíblia Sagrada, no livro de Lucas, capítulo 5, a gente vamos ver aqui que o amado Pedro, né? Ele vai pescar. E o Senhor, o que me chama a atenção, entra no barco dele e dá a vitória para ele, porque ele pede ajuda a Deus. Amém? E quando o Senhor entra no barco dele, ele está exausto. E muitas vezes o Senhor pega a gente exausto para ver onde está a nossa fé. Se a gente vamos, né? Se a gente vamos obedecer ou se nós vamos ser desobedientes. Amém? Então, a pergunta que não quer calar. O Senhor pergunta para mim e para você. Você está em que posição? Da desobediência ou da obediência? Porque o Senhor conta com os obedientes. O desobediente ele descarta. Amém? Vamos dar uma pinceladinha aqui rapidão. Capítulo 5, versículo, né? Olha que interessante, irmão. Eu vou estar lendo aqui. Eu vou estar lendo aqui do versículo 8 até o versículo 11. Amém? Olha o que diz aqui, irmão. Preste bem atenção. Ó. Aqui, né? E vendo Simão, Pedro, prostou-se aos seus pés, Jesus, dizendo: Senhor, ausenta de mim, porque sou um homem pecador. E o que me chama a atenção aqui, irmão, o verso 3 e o 4, aqui diz: E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, o ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para a pesca. Mas ao que Simão fala aqui, irmãos? Preste atenção, ao que Simão fala aqui, ó. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Amém, irmão? Tem que ter obediência, se não tiver, não vai, amém? Você é um obediente de Deus? Você é uma bênção na mão do Senhor? Você está pregando o Evangelho? Você que é jovem, você pregou na sua escola? Você anunciou a palavra? Falou para o seu professor, para a sua professora, para o seu amiguinho de sala, para a sua amiguinha de sala? Você jovem que está trabalhando, falou para o seu chefe, falou para a sua chefe? Que através de você falar que o Senhor vai te abençoar. Amém? Que Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo.